o Bernardo Fernandes, aqui do canal, o lado B do Bernardo Fernandes, que, como acho que todo mundo sabe, eu chamo de lado B porque eu não falo de nada profissional aqui. Eu só falo de coisas pessoais, de coisas que me motivam, e aí particularmente religião. A minha religião é católica, como todo mundo sabe. Se não sabe, estou contando. Então é o meu lado B, né? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Rapidamente vamos fazer uma oração ao Espírito Santo, é isso que eu queria convidar vocês a fazer. E também eu queria fazer duas perguntas, aproveitando que nós estamos falando do Espírito Santo. Vocês acham que a Bíblia contém todos os ensinamentos que Deus nos fez? Ou será que existem ensinamentos fora da Bíblia? E segundo, vocês acham que a Bíblia é para ser levada ao pé da letra, sempre? Em primeiro lugar, aqui um agradecimento, né, pelos quase 1000 seguidores aqui, pessoas que prestigiam meu canal no YouTube, centenas de comentários que vocês têm feito, que têm me ajudado a corrigir defeitos dos vídeos, têm me ajudado a ter ideias para os próximos vídeos, têm criado um espírito bacana de comunidade. E também teve mais dezenas de milhares de views dos nossos vídeos aqui. E isso é bom porque quando eu vejo isso, primeiro eu me sinto muito estimulado e grato. E segundo, quanto mais as pessoas reagem aos vídeos, mais o Facebook e o YouTube entendem que aquele vídeo é legal e que ele pode ser compartilhado com mais pessoas. Então, poxa, obrigado. E queria dizer que se você está gostando da nossa participação, deixa seu comentário, tá? Ele é muito bom para mim. Indica para alguém, se você achar que vale a pena, marca um amigo. E não deixa de deixar seu like, para eu saber que você gostou, tá bom? Outro dia, eu ouvi uma coisa sobre uma oração. E dizia que, sobretudo quando a gente vai rezar o terço, que o diabo pode ter duas reações. Uma, ele pode fugir, e duas, ele pode te atacar. Ele foge porque ele não gosta, ou então ele ataca porque ele quer te desestimular a rezar. Então, a pessoa que fez essa recomendação, que eu acho até que foi num vídeo do Pedro Siqueira, disse que é importante a gente fazer duas coisas. Sempre começar uma oração importante, como o terço, chamando o anjo da guarda, para ele te proteger. E também fazer um pequeno exorcismo, que se chama o exorcismo de São Miguel, né? Ou seja, essas duas ações é meio que uma blindagem espiritual, a gente invoca a ajuda dos santos espíritos, dos espíritos bem-aventurados. Então, já que eu vou chamar vocês para fazer uma oração ao Espírito Santo depois, e a gente vai falar de coisas sagradas, eu vou pedir aqui a proteção do Santo Anjo da Guarda. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. Ao Arcanjo São Miguel, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e contra as ciladas do demônio. Peço a Deus que subjugue o demônio. Insistentemente eu peço e pedimos a vós, príncipe da milícia celeste, que pelo divino poder precipite no inferno a Satanás e a todos os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perturbar e especialmente para fazer perder as almas. Amém. A oração que eu fiz está meio adaptada, não são exatamente essas palavras, mas se você botar no Google você acha as palavras, digamos assim, tradicionais da oração, mas eu gosto muito de fazer como se fosse uma conversa, né? Então, bora falar do Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E como é que a gente conheceu o Espírito Santo? Foi quando Jesus, quando ascendeu aos céus, depois da sua ressurreição, ele disse, eu vou, mas eu deixo o Espírito Santo entre vós, né, para vos fazer companhia. Então, é um presente do Pai, de Deus Pai, e um presente de Deus Filho. E um presente porque a gente ficou sabendo da presença da terceira pessoa da Trindade. Eu acredito que o Espírito Santo continue falando com a gente e que ele nos inspira e nos ajuda quando nós invocamos a sua presença. Ou seja, ele é a presença de Deus, nós chamamos o Espírito Santo, ele pode vir e vem, né? E como ele ficou no mundo entre nós, porque Jesus deixou ele aqui, obviamente ele age, né? A gente não pode imaginar que o Espírito Santo de Deus está no mundo e que não faça nada. Então nós vamos fazer uma oração pedindo que ele haja no final desse vídeo. E o Espírito Santo também, ele continua fazendo história, ele continua influenciando as pessoas, os acontecimentos. Por isso que a gente diz, olha, por ação do Espírito Santo a gente teve uma revelação, a gente ficou sabendo de tal coisa. E é sempre o Espírito Santo de Deus que autoriza que essas revelações sejam feitas para a gente. Seja por meio de anjos, sejam os santos que falam com a gente, sejam pessoas comuns,
que recebem mensagens e passam para nós, né? E são muitas as revelações que o Espírito Santo ele tem feito na história recente, particularmente nos últimos 300 anos. E essas revelações, para nós católicos, elas não estão na Bíblia, né? Você vai dizer, moxa, por que tem revelação que não está na Bíblia? É relativamente simples, porque a Bíblia foi escrita, o último livro da Bíblia, o mais atual, foi escrito há mais ou menos 2000 anos. E a gente não pode supor que o Espírito Santo esteja no mundo há 2000 anos e que não esteja fazendo nada, né? Seria até um contrassenso, não é verdade? Se Deus deixou aqui o Espírito para nos fazer companhia, o que uma companhia faz? Ela conversa, ela orienta, ela age, né? Ela interfere, ela adverte. E é isso que eu acredito que Deus tem feito nas diversas aparições, particularmente nas aparições de Nossa Senhora. E a gente tem que também tomar um certo cuidado, porque tem muitas revelações de Nossa Senhora que foram feitas e tem muita mentira e muita mistificação de gente que diz que fala com Deus, de gente que diz que recebeu o Espírito Santo, de gente que diz que recebeu uma mensagem aqui e ali. A gente não está obrigado a acreditar em tudo. E, aliás, a gente tem que tomar muito cuidado e rezar para o Espírito Santo para que ele nos ilumine e para que ele nos livre das muitas armadilhas dos falsos profetas. Veja, a própria Igreja Católica ela é extremamente cuidadosa com essas revelações que se chamam revelações particulares. Ela às vezes leva décadas para provar. É o caso, por exemplo, das revelações lá de Medjugorje. Nossa Senhora está aparecendo lá desde na década de 80, tem feito inúmeras revelações e a gente não sabe se essas revelações são verdadeiras, se são falsas. Nós não estamos obrigados a acreditar em tudo, mas também não estamos obrigados a desacreditar, não é? Precisamos acreditar ou podemos acreditar que parte dessas revelações sejam verdadeiras. E como é que a gente fica sabendo? A gente não tem certeza, por isso que a gente reza para o Espírito Santo, né? E é por isso também que a gente pede a revelação e a aprovação da Igreja, porque a Igreja age como em nome da Igreja, em nome de Jesus, age como Igreja de Cristo. Então, ela interpreta, ela estuda, ela dá um parecer, e esse parecer pode levar muitos e muitos anos. Eu, particularmente, acredito em muitas das aparições, nas chamadas aparições marianas, que têm sido feitas nos últimos 300 anos. Acredito e gosto muito nas palavras e nas revelações do Pedro Siqueira, porque ele vê esses espíritos bem-aventurados, ele conversa com o anjo da guarda, e eu acredito que ele fale e transmita visões inspiradas pelo Espírito Santo e autorizadas pelo Espírito Santo. Então eu acho isso tudo muito importante, tá? Mas pode ser que algumas pessoas não acreditem, tudo bem, o direito delas. E tem algumas pessoas que podem até negar de uma maneira mais raivosa. Outro dia ouvi até um comentário de uma pessoa que diz, olha, essas aparições de Nossa Senhora, essas coisas que vocês católicos falam, são antibíblicas. E essa pessoa citou vários livros do Velho Testamento, como o livro do Êxodo e Levíticos, para tentar demonstrar que as nossas crenças católicas são antibíblicas. Uma observação dessas, assim, feita por alguém que se diz cristão, atacando a fé de uma outra pessoa, é uma coisa um pouquinho complicada, né? Primeiro, ela pode até não ter sido feita com essa intenção, mas eu acho que foi, né? Muitas vezes é feita como uma ofensa. E a ofensa é uma coisa complicada, especialmente quem diz que fala em nome do cristianismo, né? Então eu queria pedir para vocês assim, não se enganem, né? Vocês que têm fé e acreditam na presença de Deus, vocês vão ser atacados pela sua fé. Essas pessoas, elas fazem o trabalho do inimigo. E talvez até elas não saibam disso, né? Eu já disse em outros vídeos, o diabo é aquele que divide, porque diabo tem a mesma origem, né, etimológica da palavra diagonal, ou seja, é aquilo que divide. Então todas as pessoas que trabalham pela divisão, para atacar a fé do outro e para criar discórdia e atacar você na sua fé, são pessoas que estão agindo em nome, certamente não em nome de Deus. O que a gente deve fazer numa situação como essa, penso eu? Primeiro, a gente tem que ter piedade da pessoa, a gente não pode ter raiva, né? A menos que essa pessoa seja visivelmente mal intencionada, e aí você se afasta dela. Se for lá na internet, tem os haters, né, para usar a linguagem da internet. O hater, se ele for um sujeito mal intencionado, você bloqueia, paciência, vai estar cheio de hater na vida. Mas pode não ser, pode ser uma pessoa só que não está iluminada, você reza por ela, né? Reza por ela e reza por você, reza pelo mundo inteiro,
conversão dele e pela sua. Reza para o Espírito Santo para ele te iluminar e reza o Espírito Santo para ele iluminar essa pessoa também. Então vamos falar da Bíblia agora. Eu te perguntei se ela é a verdade toda, né? E eu digo que para nós católicos a Bíblia certamente é uma parte importante da verdade. Mas ela não é toda a verdade para nós. Por quê? Porque justamente quando Jesus subiu ao céu, ele nos deixou o Espírito Santo, lá no episódio de Pentecostes, né? E o Espírito Santo de Deus, ele naturalmente, ele continua fazendo revelações. Foi aquilo que eu falei no início do vídeo. Ele continua completando o nosso entendimento da história sagrada. Então, seria insensato, né, a gente pensar que Deus teria deixado alguém, o seu próprio Espírito, para que ele não se comunicasse conosco, né? Ou que ele estaria aqui entre nós há 2000 anos sem fazer nenhuma contribuição para o nosso entendimento dos mistérios divinos. Eu acho que se uma pessoa acredita que Deus está mudo, que ele parou de fazer revelações, essa pessoa deve levar uma vida meio triste. Ou deve ignorar o sentido da vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Não faz realmente nenhum sentido a gente imaginar que nós tenhamos um Deus que, estando entre nós, não fale nada. Especialmente sabendo que o nosso Pai Celeste ele é tão amoroso e que Jesus é tão piedoso e misericordioso conosco. Eu acho que você tentar ignorar que o Espírito Santo pode fazer revelações é a mesma coisa que tentar ver o mundo com os olhos fechados. Provavelmente você não vai ver nada, né? Então, para nós católicos, nem toda a verdade está na Bíblia. Por quê? Justamente tem os dons do Espírito Santo. Esses dons aumentam o nosso conhecimento e aumentam esses conhecimentos de muitas formas. E aí existem pelo menos duas formas de aumentar esse conhecimento. A primeira é pela tradição. E isso é muito importante para nós católicos. Existe a tradição da Igreja Católica, que é uma tradição bimilenar, né? Tem 2000 anos. E por essa tradição, muitos conhecimentos são transmitidos de boca a boca e foram registrados depois, e que não são bíblicos no sentido de que não estão impressos na Bíblia, né? E existem também os conhecimentos que foram revelados pelos doutores da Igreja, pelos concílios da Igreja, que são temas que são estudados durante muitos anos, às vezes décadas, às vezes séculos, e que finalmente a Igreja se manifesta sobre eles e que isso passa a ser parte do nosso conhecimento. Então são três maneiras de você ter conhecimento da verdade divina: a Bíblia, a tradição e os ensinamentos escritos depois da Bíblia, tá? Aí você vai dizer, pô, mas não é antibíblico acreditar em alguma coisa que não está escrita? Aí eu vou dizer para vocês, imagina os primeiros cristãos, lá na época de Jesus e depois que ele subiu aos céus. Não tinha Novo Testamento escrito. Os primeiros testamentos, Novos Testamentos, foram escritos, sei lá, quase 100 anos depois. O primeiro, se não me engano, começou a ser escrito 60 anos depois. Então não tinha nenhum livro escrito. Não tinha São Mateus, não tinha São Marcos, não tinha São João, não tinha Lucas. E como é que os ensinamentos de Cristo eram passados de uma geração para outra? Pela tradição verbal. E aí, possivelmente, as pessoas diriam assim, não, mas isso não está nos livros. É lógico que não está nos livros. Os livros estão sendo reescritos. Novos livros estão sendo escritos, novos capítulos da história sagrada estão sendo dadas de conhecer ao mundo pela atuação do Espírito Santo. Então, o fato de não estar escrito não é impedimento, né? Eu, particularmente, entendo que uma pessoa tenha direito de não acreditar em alguma coisa que está escrito. É um direito dela, não tem problema nenhum. Ela pode procurar Deus onde quiser, pode procurar Deus no seu coração, pode procurar Deus na sua igreja e também pode procurar Deus só na estante. Mas, um conselho que eu dou para todo mundo é que, independentemente de onde você acha que Deus esteja, você não é dono da verdade no sentido de que você pode atacar a fé da outra pessoa, né? Dizer que o que não está escrito não tem valor é antibíblico isso. É anti-espiritual e é anti-intelectual, né? Então, do ponto de vista
espiritual e intelectual, eu queria dizer para aquelas pessoas que essa tradição milenar da Igreja Católica e os ensinamentos que foram feitos pela Igreja Católica nos muitos concílios e pelos doutores da Igreja, e que hoje compõem um arcabouço teórico de fé aprovado, ele não tem nenhuma contradição entre isso, entre esses conhecimentos e o conhecimento original da Bíblia. Algumas pessoas me citaram, aliás, uma pessoa me citou o livro de Levíticos e o livro do Êxodo, para tentar me convencer de que só vale o que está escrito, né? Eu já fiz esse comentário antes e eu gostaria de repetir. Gente, a Bíblia não é um livro contábil. Tá? O que quer dizer um livro contábil? O livro contábil é aquele em que você escreve as coisas, aí você termina de escrever, um contador oficial vai lá e assina, né? Aí você vem com carimbo, carimba, né? Aí você leva lá no cartório, né? E registra e bota na estante, só vale aquilo que está ali. Então você vai dizer, não, aquilo que está ali tem valor. Claro que tem valor e tem que ser seguido. Mas você não pode esquecer que certos ensinamentos e certas crenças, elas têm que ser entendidas no seu conceito cultural e na sua circunscrição histórica, porque senão você pode interpretar errado. Vou te dar um exemplo. Vou usar o livro de Levíticos, em 25:44. Ele diz ali que um homem pode possuir escravos. E diz mais lá no livro de Levíticos, ele pode possuir escravos mulheres e homens, desde que não sejam da sua própria nação, mas eles podem ser escravizados em nações vizinhas. Gente, está na Bíblia. Se você for levar isso a sério, fora do contexto cultural daquele grupo e naquele momento em que isso foi escrito, então você vai se dar o direito de escravizar um argentino, por exemplo, ou um venezuelano. Você pode argumentar, não, esses povos estão em crise econômica terrível, então eu vou escravizar aqui um argentino, pegar um venezuelano. Só que eu vou dizer para você, se você fizer isso, você vai ter problemas. Você vai ter problema com o argentino, você vai ter problema com o venezuelano e você vai ter problema com a polícia. E você vai ter problema com a justiça, mas está na Bíblia. Uma outra coisa que está na Bíblia, lá no Levítico, diz que você não pode se aproximar do altar de Deus se você tiver um problema na vista. Mas eu não sei se as pessoas que estão lendo são que nem eu, que tem que usar óculos, porque se eu tirar os óculos eu não enxergo direito, eu não consigo ler direito. Então eu tenho um problema na vista, então eu não posso me aproximar do altar de Deus, porque se tiver alguém ali que leve a Bíblia ao pé da letra, vai me jogar uma pedra. Então, se você entender isso fora do contexto cultural, eu vou ser apedrejado. Então, lá em Levíticos também, lá no 19:19, lá está escrito, por exemplo, mais uma coisa interessante, está escrito que você não pode plantar 2 sementes no mesmo campo. E que você não pode vestir roupas que tenham 2 fios de tecidos diferentes. Bom, se for levar ao pé da letra, então a gente está com um problema. Por exemplo, o agronegócio brasileiro, com a ajuda da Embrapa, o que ele tem feito? Ele tem feito a capacidade do campo de evoluir tremendamente, né? O agronegócio brasileiro é um sucesso. E estão plantando várias sementes em campos vizinhos, fazendo rotação de cultura, não é? Mas aí o que a gente faz? A gente deve apedrejar o fazendeiro? E essas pessoas que querem levar isso tudo assim ao pé da letra, porque isso é bíblico, então elas provavelmente no seu armário tem lá uma camisa de algodão com poliéster. Então, não sei se elas já pensaram nisso, mas ou ela queima o guarda-roupa, ou elas estão achando que quando elas saírem na rua, o vizinho delas vai poder jogar pedra nelas. Elas podem inclusive ser condenadas à morte. Então veja você, é claro que a Bíblia ela é um livro de inspiração divina em vários aspectos, mas como tudo que é escrito, centenas, milhares de anos depois, tem que ser entendido num contexto cultural, né? Então o que eu vou pedir para você é porque todas as vezes que você tiver dúvida sobre uma interpretação, para você rezar ao Espírito Santo. E também eu tenho notado que tem algumas pessoas que têm uma preocupação de fazer comentários contra a fé católica, né? Porque não acreditam no Papa, porque não acreditam em Nossa Senhora. Coitados, estão desprezando a Mãe de Deus. E essas pessoas dão conselhos assim estranhíssimos, todos eles baseados
na Bíblia. E eu vou dizer para vocês assim, se vocês querem ler a Bíblia, leem lá Mateus, São Mateus no capítulo 7, nos versículos 4 a 6, Jesus dizia, como é que você pode dizer para o seu irmão, deixa eu tirar o cisco do teu olho, se você tem uma trave no seu? E aí, veja, não sou o que estou dizendo não, Jesus diz, hipócrita, chama de hipócrita, diz assim, tira primeiro a trave que está no seu olho, e aí você vai poder ver com clareza para ajudar o seu irmão e tirar o cisco do olho dele. E no final dessas passagens, Jesus diz perseverança na oração. Então eu vou dizer assim, gente, todas as vezes que você quiser fazer uma interpretação, estiver diante de uma passagem que você tem dúvida, ou que receber um ataque para a sua própria fé, faça oração, persevere na oração. Lembrando que essas palavras aqui não fui eu que disse, né? São as palavras do Filho de Deus, então estou muito à vontade para repetir elas para vocês. Eu espero sinceramente que as pessoas que pensam diferente em algum aspecto da fé da outra pessoa, que elas busquem um caminho de entendimento, né? As mãos fazem isso, né? E não um caminho de divisão. Certamente a vontade de Deus está na conversão do mundo, mas na conversão de todos nós, né? Não na divisão. Então, eu queria terminar aqui fazendo uma invocação ao Espírito Santo, já que a gente falou no Espírito Santo, falou que as revelações vêm do Espírito Santo, e vou invocar uma antiga oração católica que vem provavelmente da tradução dos livros de Santo Agostinho, e que eu gosto muito de fazer porque a minha mãe lia isso para mim, ela falava isso para mim quando eu era garoto, eu não entendia nada do que ela estava falando, e ela me dizia que o pai dela, que era muito católico também, rezava isso para ela, a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e neles acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e que tudo seja criado, e assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que iluminastes os corações de vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, dai-nos, pelo mesmo Espírito, o dom da verdadeira sabedoria e de sempre gozar de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, gente, é isso. Que o Espírito Santo permaneça com vocês, desça sobre vocês e permaneça com vocês e sobre nós. Façam a invocação ao anjo da guarda, façam um pequeno exorcismo de São Miguel e rezem o texto todos os dias. Um abraço para quem é de abraço e um beijo para quem é de beijo.